comecei na confeitaria por acaso, fui trabalhar numa factory. Eu sempre tive muita habilidade com trabalhos manuais, artesanato, sempre gostei muito. Depois de um mês, eu comecei a observar que eu estava ganhando mais dinheiro fazendo os cupcakes, que eu trabalhava num período menor, que isso era pela parte da noite, do que trabalhando pela factory. Eu quero abrir uma doceria, porque cupcake, ele é moda. Então uma hora vai passar e a doceria não. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo Business. Inclusive nós estamos no 4º episódio. Pessoal, lembrando que a Comercial dos Plásticos é patrocinadora desse podcast. A Comercial dos Plásticos é uma empresa que ajuda o microempreendedor. Atende vários clientes, como dono de restaurante, dono de mercadinho, revendedor. Não, a Comercial dos Plásticos não é uma empresa só que vende plástico. É a empresa do microempreendedor. E hoje nós vamos entrevistar a proprietária da Doceria Delalê. Me ajude a receber Débora Bellarmino. Satisfação, Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Débora, nós convidamos você aqui, né, para compartilhar um pouco da sua trajetória. Você falou pra gente que você tem 13 anos empreendendo. Sim. Tem 34 anos, mais de 5 anos comprando na Comercial dos Plásticos, como cliente fiel da Comercial dos Plásticos, tem 117 colaboradores e vou te falar que não é fácil, né? Empreender, principalmente no Brasil, não é fácil. Eu queria que você compartilhasse com a gente a sua trajetória desde lá do início. Quem são nosso público, Débora? São os microempreendedores. Você sabe que 97% de toda a empresa do Brasil é formado pelos microempreendedores, que corresponde a 26,5% do PIB nacional do Brasil. E aqui no Pará, metade da população, ou seja, 54% específico, são empreendedores informais, né? Que são aquela pessoa, dono de um restaurante, o dono de um mercadinho, uma pessoa que tem uma banca na rua. Essas pessoas estão sede de empreender. Só que eles querem aprender com quem já chegou lá, como você. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente sua trajetória desde lá do início. Bom, então vamos lá, né? É uma história um pouquinho longa. Fique à vontade. A gente vai dar uma resumida. São 13 anos de história. 14 quando eu comecei dentro de casa, né? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Débora Bellarmino. Comecei na confeitaria por acaso. Tenho uma formação, sou contadora de formação. Me formei pela UFPA. E no meio de toda a minha trajetória profissional, assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa factory, né? E nessa factory, tinha momentos que eu ficava um pouco ociosa, porque eu precisava com que a minha chefa chegasse para que eu começasse a fazer as transações bancárias e tudo. E nesse meio tempo eu ficava na internet, olhando novidades e tudo. E aí um dia eu olhei um cupcake que eu achei muito bonito. Eu falei, nossa, que doce interessante. Aqui em Belém não tinha ainda quem fizesse no estilo que eu tinha visto na internet. Aí eu falei, eu vou fazer esse doce. Comprei todo o material pela internet, forma de papel, as formas de alumínio, tudo. E comecei a fazer. Mas eu não comecei a fazer com o intuito de comercializar. Eu comecei a fazer para presentear amigos, para presentear pessoas que vão lá em casa, vamos fazer um lanche, fazer cupcake e tudo. E aí começou de uma forma muito orgânica, né? Eu comecei a fazer para a festa dos meus amigos, aí começaram a me ligar, perguntando se eu fazia encomenda. Eu falei que sim, que eu fazia, né? Poxa, era uma renda extra, né? E aí eu comecei a me dividir. Mas você fez curso? Não fiz curso nenhum. Você só viu só olhando na internet. E eu sempre tive muita habilidade com trabalhos manuais, artesanato, sempre gostei muito. Aí eu comecei a fazer. E aí, eu me dividi assim, de manhã e à tarde eu trabalhava na factory e à noite eu fazia os cupcakes. Quantos anos você tinha na época? Na época eu tava com, agora subtrai aí, 36 anos, 36 menos 14 anos, né? E aí, a minha irmã mais nova, que hoje é minha sócia, Letícia, ela também sempre teve uma veia muito empreendedora, até mais do que eu, porque tudo ela via uma oportunidade para ganhar dinheiro. E aí ela falou assim, Débora, começa a fazer esse cupcake aí que eu vou começar a levar no cursinho para vender.
E aí 50% fica para ti, 50% para mim. Aí eu falei, mas eu que vou fazer, eu vou ter trabalho de comprar material. Ela falou, ou é isso ou não é nada. Aí eu falei, então tá bom. Comecei a fazer para lá vender também no cursinho e assim a gente começou a trabalhar. Depois de um mês, eu comecei a observar que eu estava ganhando mais dinheiro fazendo os cupcakes, que eu trabalhava num período menor, que só era pela parte da noite, do que trabalhando pela factory. E aí, eu falei, bom, isso aqui é um negócio, né? E a minha mãe chegou comigo em um determinado momento e falou assim, tu não queres abrir uma loja de cupcake? E eu sempre fui muito ligada nos movimentos de moda, comida, sempre gostei de sair para comer e tudo. Eu falei assim para ela, não, mãe, eu quero abrir uma doceria. Porque cupcake, ele é moda. Então, uma hora vai passar e a doceria não. Eu me lembro na época que tava um boom de cupcake, né, aqui em Belém. Sim. Tinha até lojinhas no shopping também. Exatamente. Então, eu sempre tive muito essa visão. E aí foi quando eu fiz os meus primeiros cursos, que eu falei assim, bom, para eu poder abrir uma doceria, eu preciso aprender a trabalhar com doces. E aí eu falei para minha mãe, eu falei, mas eu preciso me capacitar. Aí ela falou, então procura um curso e vai fazer. Encontrei um curso no Rio de Janeiro. E aí eu fui para lá, passei praticamente quase um mês estudando, né, numa escola de confeitaria. E foi lá que eu aprendi praticamente tudo que eu sei hoje. Lá e dentro da minha cozinha depois, que a gente vai aprendendo com o dia a dia, né? E me especializando depois do tempo para aprender outras técnicas. E assim a gente começou a Delalê, né? A gente abriu uma loja, começamos a levar muita paulada no início, porque... Foi onde a primeira loja? Na Alferes Costa, uma loja bem pequenininha que nós tínhamos, né? Entre a Duque e a 25. E no início não sabíamos nada. Meu pai não é empreendedor, nem minha mãe, nem minhas irmãs, nem eu. Minha mãe é médica, meu pai é professor e militar. Então, foi tudo uma grande surpresa. Mas uma coisa que eu acho que fez muita diferença na minha trajetória, que eu sempre conto, todas as vezes que eu vou dar palestra e tudo, foi a força de vontade que eu tive, né? A minha mãe tinha investido um valor considerável no negócio, que na minha cabeça eu não posso brincar, isso aqui vai ter que dar certo. Então, o que eu sempre tive na minha cabeça, isso vai dar certo. Eu entrava para trabalhar 7 da manhã e tinha vez que eu saía 11, meia-noite. Para dar certo. Para poder então, fazer dar certo. A sua mãe acreditou no teu sonho, no teu projeto, investindo em curso, abrindo a loja. Sim. Financeiramente, aportando dinheiro e tudo mais. E você e sua irmã... No início só era eu. Só era você. Só era eu, né? E aí a minha mãe dava uma ajuda no caixa, meu pai também, a minha irmã também. E aí chegou um determinado momento que essa minha irmã Letícia, ela me ajudou tanto lá na parte do caixa, ficava lá em frente de loja, que aí minha mãe chegou e falou com ela, tu não quer trabalhar com a Débora? Nessa época ela fazia engenharia de produção na UEPA. E aí ela falou, eu quero. E assim a gente começou a nossa sociedade, né? E começamos a trabalhar muito, né? A visualizar outras oportunidades. Foi quando a gente começou a colocar em foco, não, agora a gente quer abrir loja em shopping. Né? A gente precisa abrir loja em shopping. E o nosso primeiro shopping foi o Shopping Metrópole Ananindeua. Um shopping que ninguém acreditava. Foi no Metrópole. Foi. Porque o que acontece? Metrópole já tem quantos anos já? Tem bastante tempo já, tem, rápido, né? Tem, passa rápido, né? A gente queria entrar nos outros shoppings, nós não tínhamos entrada, porque a gente ia lá e eles falavam, não, agora a gente não quer nenhuma loja aqui, não tem loja disponível e tudo. Porque, na verdade, é aquela coisa, né? Na maioria das vezes, não é você querer entrar, é o shopping gostar que você esteja lá, querer que você entre. E aí, nós tivemos entrada no Metrópole, muitas pessoas chegaram com a gente e falaram, não vai dar certo, shopping é longe e tudo. Só que a gente sempre teve um público muito fiel em Ananindeua, né? E aí, tanto que até hoje estamos lá, é um shopping muito bom pra gente, né? E depois surgiu a oportunidade do Pátio Belém, que aí já foi o caminho contrário, né? Não fomos nós que procuramos eles. Eles que procuraram a gente. O pátio, o grão. Entendi. E assim a gente começou a nossa expansão. Só para entender, porque a maior dificuldade é no começo. Né? Que a gente pega muita porrada, a gente vai aprendendo. Como era que funcionava? Na primeira loja que você inaugurou, você ficava na cozinha, você que pagava, você que vendia. Isso. Explica no detalhe para o público que está ouvindo a gente, porque às vezes a pessoa está com uma loja... E aí, não sai dessa loja porque não tem habilidade, não estuda, só quer ir na raça mesmo, né? Então, o que acontece? Eu ficava na parte da produção, toda eu que fazia, era eu mais uma moça me ajudando, né? Eu fazia absolutamente tudo. Teve uma situação muito engraçada que aconteceu.
o meu pai colocou na Tropo, na época, né? Aquela revista que seja de domingo, da inauguração da Delalê. E aí, a Tropo saiu de manhã. Quando foi à tarde que nós abrimos a loja, quando nós chegamos lá, tinha uma fila enorme de pessoas. Na primeira loja? Na primeira loja. Quando nós abrimos, eu não tô de brincadeira, eu acho que não demorou 10 minutos, acabaram todos os produtos da vitrine. Que bom, né? Aí eu falei, gente, eu acho que essa divulgação não era necessária, mas, poxa, que bom, né? E aí, a propaganda inicial foi mais aquela boca a boca. Então, como era eu que fazia, eu não tinha treinado ainda a equipe e tudo. Ficava eu mais uma moça, meus pais me ajudando na parte financeira, minha mãe também me ajudava muito na cozinha, né? E a minha irmã, Letícia, também me ajudando nessa parte financeira. Então, no início, a gente tinha como distribuir mais ou menos as atividades, mas ainda assim era... Obrigado. Um peso muito grande em cima de mim, porque quando eles não estavam presentes, eu precisava estar na cozinha, eu precisava estar em frente de loja. Então, era assim, eu terminava minha produção, ia em casa, tomava um banho, voltava pra lá, aí eu estava fazendo outra função. Não tinha funcionário ainda? Já tinha, mas tinha... era assim, era um atendente e uma pessoa me ajudando na cozinha, né? Então, você ficava na cozinha por conta dos cursos que você fez... Exatamente. Aí tinha que ter um multiplicador depois, né? Exatamente. Aí foi quando você acabou de falar a palavra certa. Ter um multiplicador. Foi quando a gente viu, não, a gente precisa treinar pessoas, porque, querendo ou não, a Delalê já está num ritmo de vendas acelerado, porque quando a gente abriu, a gente pensou, a gente vai vender aqui, sei lá, R$200 por dia, que era uma loja que as pessoas não conheciam e tudo. E aí, não foi bem da forma como a gente esperava. Que bom, né? Porque desde o início a gente já começou um fluxo de vendas muito bom. E aí nós começamos a treinar as pessoas. Inclusive, eu acho que uma é importante falar que eu acho que esse é um dos processos mais difíceis dentro de uma empresa, é você formar a sua equipe. Exatamente. Né? Exatamente. Não é só contratar, você tem que formar aquelas pessoas para você ter, de fato, uma equipe. Porque no início a gente não entendia isso. Então, você fazia um monte de contratação errada, as pessoas chegavam ali, ficavam uma semana e depois elas iam embora. Exatamente. Né? Uma das maiores dificuldades do microempreendedor é que ele é muito fazedor. Sim. Né? Qual é a mentalidade dele? Ele pensa assim, não, deixa que eu faço melhor. Esse cara não sabe fazer direito aí, eu faço melhor, né? Verdade? Mas o correto é porque dá mais trabalho ensinar. Né? Dá muito mais trabalho ensinar. E ele não quer ter esse trabalho. Então, o correto é ter esse trabalho, porque mais lá na frente... a pessoa já ganha um tempo para fazer outra coisa, ensinar outra pessoa. Exatamente. E também tem aquela questão, né? No início a gente pensava assim, eu vou ensinar para ele, ele vai sair daqui, vai fazer em outro local e aí vai espalhar minha receita. Não, na verdade não é assim. Não é assim. E essa questão também que você acabou de falar, porque eu vou ter que ensinar, leva mais tempo e tudo, as pessoas têm um pouco de dificuldade... A gente tem que colocar na cabeça, gente, a primeira coisa. Ninguém vai fazer as coisas igual a gente faz. Exatamente. O bolo que eu faço não é igual ao bolo que os meus colaboradores fazem. E eu, depois de muito sacrifício, eu precisei entender isso e desapegar do processo. Quantos anos foi esse processo, assim? Demorou. Até tu ter essa consciência assim, não, porque às vezes a gente tem medo, né? Será que eu ensino para ele isso aqui? E vai querer roubar minha receita, alguma coisa assim, para querer ser um concorrente, né? Esse meu processo, que eu falo aqui, que eu saí do chão de fábrica para poder começar a atuar na área de gestão, demorou uns 6 anos. Foi quando um amigo meu, daqui de Belém, me procurou, ele é professor de negócios, e aí ele falou assim, amiga, vou abrir um curso, assim, assim, tu não queres participar? Comecei a participar, despretensiosamente. E aí foi quando ele falou, essa frase, gente, também falo em todos os lugares que eu passo, eu acho assim, ela marcou muito a minha vida. E eu gosto de compartilhar com as pessoas, porque às vezes vai fazer sentido para você também. No determinado momento da aula, ele falou assim, você quer continuar sendo eternamente artesão ou você quer ser empreendedor? E aquilo pesou muito para mim. Porque naquele momento, eu era uma artesã, porque eu fazia os bolos, mas eu não tinha visão nenhuma de gestão, né? E aí eu falei, eu tenho que começar a mudar, a fazer essa transição da área de produção para ir para essa parte mais estratégica, de gestão, de empreender.
Na época, até a minha irmã falou assim, não, mas aí como é que vão ficar as coisas dentro da cozinha? Não vai mais ter ninguém para comandar e tudo? Eu falei para ela, olha, a gente vai treinar outras pessoas, mas chegou o momento de eu fazer essa transição, de sair de dentro da cozinha para te ajudar no administrativo. É né? isso mesmo. É isso mesmo. Um outro exemplo que eu dou também, que eu penso assim, Débora, quanto é que vale a tua hora, né? Se a gente for colocar numa balança assim, por exemplo, uma pessoa que tem um mercadinho, às vezes o empreendedor fica no caixa. Ah, porque eu tenho que ficar no caixa, que é mais seguro e tal. Mas quanto é que vale um caixa? Então, você, empreendedor, vale o salário do caixa. Entendeu? Sim. Aí a pessoa tem que pesar isso na balança. Então, é mais vantagem eu colocar uma pessoa lá, ensinar, monitorar. Não é delargar também, porque às vezes a pessoa delarga, né? É ensinar, é delegar. Exatamente. E aí você fica naquela posição estratégica que também, eu acredito que foi um dos diferenciais para a gente ter hoje a quantidade de lojas que a gente tem, né? Que é você passar dessa posição de você estar ali só fazendo as coisas e não ter visão de um todo para que você possa começar uma expansão da sua marca, né? E hoje a gente foi galgando esse caminho, né? Eu saindo mais da produção e entrando na parte administrativa, porque quando a gente fala de empresa, numa empresa do ramo alimentício como a minha, eu não estou falando só de fazer uma compra e fazer o bolo. A gente tem todo um processo no meio disso aí. Então, hoje, como eu e a minha irmã, a gente se divide. A minha irmã, ela fica responsável pelo financeiro e pelo RH, e eu fico responsável pela parte de compras e produção. Não entro mais na produção, mas lido direto com o nutricionista, verificando questão de produção, se um produto saiu fora do padrão, que foi o que aconteceu. Parte das compras todas ainda é comigo. Sou eu que sou a compradora da loja, que também é outra coisa que eu já estou sentindo necessidade de começar a treinar uma pessoa para começar a ir para um outro momento, né, da minha fase, assim, de empreendedorismo. Mas é importante a gente passar, principalmente a gente, por exemplo, Dela Lê, a gente começou do zero, né? Não era uma empresa que era do meu pai ou da minha mãe que a gente foi crescendo. Não, a gente começou do zero, então começamos muito do início e a gente foi trilhando todas as fases de dentro de loja, até que eu acho importante, até para quem tem já uma loja formada, algum patrimônio, você entender todos os processos de todos os setores de dentro da sua empresa, né? Que depois, para cobrar também, é muito mais tranquilo, até saber detectar possíveis erros, etc. Entendi. E, Débora, só que quando tu montou a cozinha, né? Lógico que no começo não dá 100% certo, né? Sim. Por exemplo, tu abriu a primeira loja, aí depois você foi pro shopping, aí depois outro shopping lhe convidou. Como foi essa organização? Assim, tu criou uma central, né, para entregar? Como é essa organização? Porque tu ser uma multiplicadora é uma coisa, mas quando chega o bolo, os ingredientes, explica assim um pouquinho com mais detalhe assim. O que a gente visualizou foi o seguinte: quando nós começamos a expansão para outras lojas que não eram na nossa matriz, que a gente chama, a gente tentou, na primeira semana, finalizar ainda alguns produtos nas lojas dos shoppings, né? Só que a gente esbarrou em vários problemas. Primeiro, o tamanho dessas lojas. Elas são pequenas, né? Elas só comportam, no máximo, um estoque de secos, de alguma coisa que você vai usar para fazer um café, um leite, um chocolate, um café. E esbarramos no segundo problema, que era a questão da padronização. Os produtos, eles não estavam saindo padronizados. Então, na segunda semana, a gente já entendeu que a gente precisava montar um CD para que tudo saísse dali e disparasse para os outros. Já sai pronto, já sai pronto. A única coisa que não vai pronta para essas lojas é a parte dos cafés, do chocolate, das bebidas quentes, né? Entendi. Então quer dizer que sai tipo de uma central. Isso. E só chega na loja para colocar na área de venda. Exatamente, exatamente. Bacana. Todo dia a gente faz esse trajeto. Nós temos hoje 2 motoristas, um abastece 2 shoppings, o outro vai abastecer outro shopping, né? Para que tudo chegue diariamente para todas essas lojas, né? E ainda assim, uma curiosidade, ainda assim, saindo do CD, indo para as lojas, era a mesma pessoa que fazia. No início a gente escutava muito a seguinte frase: essa torta de morango, que é o nosso carro-chefe, né? Para quem conhece a Dela Lê, essa torta de morango, ela é muito boa, mas a da Duque é muito melhor. E a gente achava muito engraçado aquilo, porque era a mesma pessoa que fazia,
Só que o fato de você estar numa loja onde você tem uma dinâmica de compra diferente, é uma loja menor, não é ampla que nem a nossa loja da Duque, as pessoas sentem essa diferença, né? O estar na loja da Duque é diferente de você estar numa loja de shopping, que é ali um pouquinho mais compacta. Aí depois não, elas entenderam que era o mesmo produto, agora segue tudo normal. Sempre quando a gente vai lá, na da Duque, né? Porque É. como eu fico na 25, aí vai eu, minha esposa, a minha filha gosta muito. A minha filha é uma formiguinha. É, eu e ela. E aí a gente pede um brigadeiro e um pão de batata, né? Sim, Acho que é de batata. sim, de batata. A gente gosta muito, acho muito Ai, gostoso. que bom. E aí, outra pergunta que eu ia fazer para você, que até fugiu da minha mente aqui agora. Hoje você está com 117 colaboradores, né? Isso. E cada loja é, em média, quantos colaboradores? Como é que funciona? É proporcional ao tamanho? É proporcional ao tamanho, né? A gente trabalha hoje com efetivo em shopping, em todas as lojas de shopping, porque basicamente elas têm o mesmo tamanho, entre 32 a 36 metros quadrados, né? A gente trabalha com efetivo de 8 colaboradores, 6 a 8, dependendo da demanda do momento, final de ano. A gente sempre está contratando colaboradores extras por conta da demanda de Natal, de confraternização e tudo. E na matriz que a gente tem o nosso maior efetivo, né? Que é a nossa loja da Duque, porque lá funciona tanto a parte de atendimento e na parte de cima é o nosso administrativo e o nosso estoque, nossa produção, todinha lá que funciona. Me lembrei que eu ia falar. Sabe o que a gente admira bastante? É como os atendentes são uniforme deles, né? Como foi para ter essa ideia? Olha, essa questão do uniforme, a minha irmã, ela sempre foi muito caprichosa com essas coisas, né? De olhar os detalhes. Então, a gente procurou uma empresa de fora para que pudesse desenhar mesmo a estampa florida, porque na época dela, ela sempre fez menção à questão de flores, o rosa, que está sempre muito presente nas nossas embalagens, na nossa logomarca. E aí, ela procurou uma empresa de fora para que pudesse desenhar, né? A questão, acho que na gola, no punho. E aí eles desenharam pra gente o uniforme, que é esse uniforme hoje que nós usamos, né? E assim a gente fez. A gente sempre faz questão de que eles estejam bem alinhados, né? Um uniforme bem bonito, porque também causa aquele impacto. A pessoa que chega lá, poxa, você vê uma pessoa bem arrumada, com uniforme limpo, também traz uma sensação de que você está sendo bem tratado no local, né? Entendi. E uma outra observação que você estava falando, que até hoje você compra, né? Eu, até uns 3, 4 anos atrás, eu sempre fui muito centralizador na parte da compra, né? Aí eu comecei a treinar uma pessoa, aí ensinei os principais pontos, aí depois ensinei uma outra, por conta que tem que comprar bem, né? Não é verdade? E nessa fase aí, né, como você compra também, como foi para você conhecer a Comercial dos Plásticos? Como foi desde o começo, assim? Desde o começo, olha, a minha vida toda é lá no Marco, né? Eu cresci lá, me criei lá. Uma época a gente mudou para Augusto Montenegro, mas depois a gente voltou de novo lá para o Marco. Então, aquela área toda já faz parte da minha vida desde a minha infância. Então, quando a gente começou a Delalê, a gente comprava em quantidade pequena. Assim como qualquer pessoa que trabalha em casa hoje em dia, preciso de embalagem para bolo. A gente ia na Comercial dos Plásticos, lá da 25, da feira da 25, e a gente fazia as compras lá. Comprava caixa de embalagem para bolo, né? Comprava os isopores que precisava para os salgados, para as tortas, enfim. E assim a gente começou a relação, né? E depois que as demandas foram aumentando, aí a gente já entrou em contato. Agora eu não sei te dizer se foi a gente que entrou em contato, se foram vocês que entraram em contato com a gente, para já oferecer um volume maior, para que a gente começasse a criar mesmo aquele relacionamento de comprador, né? E empresa e tudo mais. E hoje a gente trabalha com uma Comercial dos Plásticos até hoje, uma empresa que me atende super bem, agilidade, me entrega no dia seguinte, gosto bastante. Bacana, legal. Legal. Inclusive, a gente está fazendo agora os personalizados. Não sei se... Sim. Já estamos cotando aí, inclusive. Que bom. Agora, eu queria que tu falasse para o público que está vendo a gente uma outra coisa também. Só para Pode perguntar, fica à vontade. Perguntar outra coisa também. Quando a gente começou, né, a gente vendia só descartável, que era só copo, só sacola. E a gente foi entendendo o nosso público, né? Não, eu falei, não, eu só vendo embalagem, só vendo descartável. Quem não conhece a gente... Vê Comercial dos Plásticos. Pensa que a gente só vende plástico. Sim. Mas depois que quem está lá dentro
Por exemplo, a gente atende muito quem trabalha com sushi. A gente vende o hashi, vende a farinha panko, vende o molho shoyu, vende praticamente todos os itens. Quem tem uma lanchonete, a gente vende o queijo, vende o presunto, vende a parte de frios. Você não sabia que a gente vende frios, né? Olha aí. Pra te ter e uma uso ideia. bastante. Verdade. Inclusive. Por exemplo, a gente vende, a pessoa comprava lá, ela comprava só o guardanapo, o canudo e o copo. Falei, mas quem é essa pessoa que está comprando? É o lancheiro. Se a gente tem um queijo, um presunto para esse cliente e um pão, será que ele vai comprar aqui ou ele vai para o supermercado? Aí, vamos fazer um teste? Aí a gente começou a implantar. Aí o dono do restaurante, ele já compra o ketchup, a maionese, o sachê, o queijo, o presunto. E assim foi aumentando a nossa gama de cliente, né? E hoje, por exemplo, a gente atende você. A gente vende um dos principais itens que você usa, aquelas miçanga. Sim, 8 cores. Não é isso? Verdade. É porque esse que é para poder ter o confeito, né? Sim. E assim, é estudar o público, né? Você foi estudando o seu público. Como foi para colocar mais itens? Como foi com você? A gente começou com uma variedade muito grande de produtos, né? Inclusive, essa é outra dica que eu dou para vocês que estão começando em casa, que querem começar um negócio, para vocês não copiarem ninguém. Eu escutava muito quando eu ficava em frente de loja, as pessoas chegavam comigo e falavam assim: mas por que vocês não fazem o pão de rosas que vende na doceria tal? Por que vocês não fazem aquele bolo casadinho que vende na doceria tal? E eu falava, não, eu vou vender o que a Delalê sabe fazer. E eu acredito muito mesmo que a gente ainda continua no mercado hoje pelos produtos exclusivos que a gente tem, né? Porque se o pão de rosas da doceria tal é bom, é deles. Se o casadinho é bom, é deles. Então, assim, não adianta você querer copiar, que você nunca vai fazer tão bom quanto eles, né? E hoje o nosso carro-chefe, e assim, é o que eu mais escuto quando as pessoas me conhecem. Tu é a Débora, dona do Delalê? A torta de morango de lá é muito boa. Ou, eu amo a torta de morango. A torta de morango de vocês é a melhor. Então, hoje a gente já sabe que o nosso carro-chefe, o nosso produto, a Delalê está ligada à torta de morango, né? Então, outra dica que eu dou, não copiem ninguém. Tenham um produto exclusivo de vocês. Tem mercado para todo mundo, sempre vai ter mercado para todo mundo. E assim a gente fez. A gente foi criando os produtos. Aqueles produtos que não saíam, a gente tirou da prateleira e fomos deixando aqueles que as pessoas costumavam comprar com mais frequência, né? Hoje, eu até falo, às vezes as pessoas falam assim, tu tem que colocar um bolo tal, que tá na moda, não sei o quê. Gente, não adianta. A gente tenta colocar. Mas os nossos clientes já entenderam, são 13 anos de loja. Então, eles já entenderam que a gente vende lá, né? Lógico, a gente tem aqueles produtos sazonais. Chega final do ano, a gente coloca lá um chocotone, coloca um produto mais voltado para o Natal, junino, um bolo podre, bolo de paçoca. Mas os nossos produtos de cardápio fixo são eles que mais vendem. A gente tenta colocar, alavancar às vezes um produto novo e tudo, mas os nossos clientes já entenderam que o nosso cardápio é exatamente aquele. Então, para realmente o produto entrar, ou ele tem que ser muito bom, ou a gente tem que fazer uma campanha assim de marketing muito pesada em cima dele para ele ficar ali um pouco ainda ali na prateleira. É isso mesmo. Como todo negócio, ele funciona assim como você está falando. Existe, não sei se você já ouviu falar de curva ABC, né? Sim. Tem um que é curva A, que é de alto giro, né? Tem um B e tem um C, aquele que é para testar. E se não vender muito, até tira do cardápio, né? Então tem que ter um cardápio exclusivo. Para ensinar isso para os empreendedores também, que o cara tem que ser especialista, né? É isso que você acabou de falar. Por exemplo, eu já vi restaurante, o cara é bom de sushi, hamburgueria e pizza, né? Não sei se você já viu. Aí a pessoa não é bom em nada. É igual o pato, né? Pato não nada com excelência, não voa com excelência e não corre com excelência, né? Então, a pessoa tem que ter um nicho e ela ser especialista nesse nicho. Com certeza. A gente, inclusive, como eu venho falando, chegou um momento que a gente começa a estudar mais, você sai daquela posição onde você fazia as coisas para você começar a estudar mais o seu negócio. E no meio desses anos aí de empresa, a gente começou a fazer umas consultorias voltadas somente para essa área de gestão. E chegou um determinado momento que a gente precisou chamar uma para atuar diretamente dentro da nossa cozinha, né? Para olhar a questão de CMV e tudo. E eu, como compradora, até assim, de uma forma mesmo empírica, você tá ali toda semana comprando.
esse produto aqui não está saindo, está parado no estoque. E aí você vai na área de venda, você puxa o relatório e vê que de fato não está saindo, ou se está saindo é muito pouco, está mais estragando do que saindo. Então, é uma constante evolução e muito estudo para que a gente comece a entender de fato onde é que o nosso dinheiro está ficando, né? Quando eu digo nosso, é o da empresa. Onde é que o nosso dinheiro está ficando? Onde é que eu posso otimizar aquele processo ou melhorar? Às vezes, a questão do empreendedor é porque ele, eu sou muito apegado a esse produto aqui. Como tu falaste, eu vendo sushi, vendo hambúrguer. Não, mas eu amo a pizza. Não vai sair a pizza. Mas se não está te dando dinheiro, para que tu vai querer vender pizza? Verdade. Né? A gente precisa ter esse senso de que você não precisa ser apegado a nada. Se de fato não está vendendo, não é porque é ruim, mas talvez tenha outros produtos que são muito melhores na tua loja, com um custo menor e que as pessoas compram com mais frequência, né? E aí você tira do cardápio e você começa a ver de fato o impacto financeiro dentro do teu financeiro, né? Porque a gente sempre está ali se ligando. Fluxo de caixa é muito importante, exatamente. Né? Às vezes a pessoa compra muito e fica com muito dinheiro em estoque. E aí depois o fluxo de caixa fica apertado. É tudo parecido, só troca o CNPJ, né? Só troca o CNPJ, só troca o negócio. Um é roupa, outra é comida, verdade. Assim vai. Bom, pra gente ir chegando ao fim do nosso podcast aqui, Débora, eu queria que tu falasse qual é a tua visão de futuro do teu negócio. Como é que tu te enxerga daqui a 5 anos, daqui a 3 anos? Olha, a curto prazo, a gente está agora organizando a casa, né? Nós estamos com 4 lojas. A gente está agora dando uma robustez maior para o nosso escritório, né? Hoje é muito bacana você chegar, você ver que você tem um RH, você tem um financeiro que funciona, você tem estagiário. É muito gratificante. Às vezes eu entro na loja, saio nos setores dando bom dia, né? Bom dia, bom dia. Sim. E às vezes eu me pego pensando, gente, olha onde a gente já conseguiu chegar nesses 13 anos de trabalho. Você tem uma equipe mesmo, pessoas que, se você se ausentar, elas vão ter como fazer a sua empresa seguir adiante, né? Então, a curto prazo, a gente está desenvolvendo uma consultoria dentro da empresa para melhorar a questão, todas essas fluxos de caixa, compras, CMV, consultoria financeira? Consultoria financeira voltada para essas áreas, né? Especialmente, como eu falei, CMV, questão de compras. A gente está dando uma robustez maior para o nosso escritório, né, para o nosso financeiro, para o nosso RH. E a médio prazo, a gente está pretendendo já inaugurar mais uma loja, porque a minha irmã também ela é meio inquieta. A gente já está muito tempo sem abrir loja, tem que abrir loja, tem que abrir loja. Isso aí. Depois que tomou gosto, depois né? que tomou gosto. E você vê que você tem oportunidades. Hoje, as pessoas, você andar em Belém é muito complicado. Então, por que supermercado tem vários lugares? Tem um bem ali na esquina, 2 ruas depois tem outro. Porque tem oportunidade. As pessoas aqui em Belém, eu acho que assim, eu digo porque eu também sou, elas são muito bairristas, né? Você consome muito o que está lá no teu bairro. Então, a gente já não tem uma Delalê lá para a banda do Marizal, que é onde a gente está focando, já vem procurado tem um tempo. Legal, Marizal. O Marizal, por ali, tudo. Braja Guiar, né? Que também é uma rua que está crescendo bacana e tudo mais. A gente está começando a visualizar uns pontos para que a gente possa começar a atender esses públicos daqui, lá do Marizal e arredores, Bacana, né? Parabéns aí. E como é que tu vê COP30 esse ano? A COP30 a gente está aí cheio de oportunidades, né? A Delalê fica muito perto, né? A matriz fica muito perto do hangar. A gente está muito otimista com relação à COP30. Tem que se preparar com embalagem. Já estamos nos preparando com relação a tudo, inclusive estocando produtos regionais, que é uma preocupação muito grande de quem trabalha com restaurante, né? Eu faço parte também da Associação de Bares e Restaurantes, que é a Brasel. Legal. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos, né? Porque não pra vão atender ser... esse público, né? Para poder atender o público, né? E também não ter aquele salto de preço, ter aquele susto de, era 30, agora tu vai comprar por 60 porque tá cheio de gringo na cidade. Então, verdade. A gente já tem feito um estoque do que a gente pode, por exemplo, polpa de cupuaçu, de bacuri, que dá para você congelar e trabalhar por uns meses. Mas como é que funciona, vamos supor, essa precificação? Vocês se juntam, associação ou não? Cada um tem seu preço? Não. Cada um tem seu preço, é o fornecedor que vai e te entrega, né? Tá, mas acontece o que basicamente acontece no Sírio. Você chega na época do Sírio, aumenta o preço do jambu, do tucupi, do cupuaçu e tudo. Então, para não acontecer isso, quando chegar perto da COP30, a gente já vem se preparando, né?
E outro fator também que a gente fica perto de 2 hotéis. Inclusive, eu vou te falar agora que o nosso fluxo já tem melhorado bastante, porque a COP30 ela ainda não vai começar, ela já começou, né? Então, estão tendo muitas reuniões, estão tendo muitas comitivas já vindo para Belém para fazerem pequenos encontros e o nosso movimento tem aumentado. Para agora que a gente está em julho, né? Tem sido um movimento assim bem interessante e atípico com relação ao ano passado. Bacana. Parabéns, Débora. Obrigada. Parabéns pelo teu projeto lindo aí. Vocês só tendem a crescer mais. Obrigada. Deixa uma mensagem para a gente aí, para o nosso público que está vendo a gente, um conselho para quem está começando a empreender, para quem está na cafeteria, na doceria. Deixa uma mensagem para eles. Eu acho que é você não desistir. A gente tem que trabalhar muito no início e não perder o nosso horizonte. Você tem que olhar para onde você quer ir, você caminha e você vai conseguir chegar lá. É muito trabalho, muito esforço diário. A vida do empreendedor não é luxo, gente. É muito trabalho. Por exemplo, agora, estou gravando, vou pegar meu celular daqui a pouco, vai estar só mensagem, cheia de coisa para a gente resolver. Mas é muito gratificante também. É isso aí. Parabéns, muito obrigado pela visita. Pessoal, eu quero agradecer. Não deixa de compartilhar esse vídeo, compartilhar esse episódio que vai ajudar você. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo episódio. Tchau!